uma outra mãe, na verdade. Eu já tirei tudo que pode causar alergia ao meu filho, mas mesmo assim continua com sintomas. O que é que eu faço? Esse é um relato muito comum entre pais de crianças com alergia alimentar. O que é que acontece? E aí vem um problema, né? Porque quando a gente pensa que quando eu penso que eu já fiz tudo que eu podia fazer com relação à exclusão daquele alimento, na alimentação, na minha alimentação, se eu estou amamentando, ou na alimentação do meu filho, se ele está consumindo alimentos, eu tenho a tendência a pensar que ele pode ter alergia a outros alimentos. Mas não necessariamente isso pode acontecer. Isso é uma possibilidade, Mas para eu assumir essa possibilidade, eu preciso esgotar todas as todas as chances, né? Pelo menos diminuir muito todas as chances de estar ocorrendo algum contato cruzado, por exemplo, algum consumo involuntário do ingrediente que desencadeia a reação alérgica, sem saber. E isso, gente, é mais comum do que se imagina. É muito mais fácil uma mãe, por desconhecimento, né? Eu vou usar o termo furando a dieta, mas não é no sentido, assim, de dizer que é intencional, tá? É mais fácil acontecer daquela criança, daquela mãe, estar consumindo de alguma forma aquele alimento que desencadeia uma reação alérgica, sem saber que está consumindo, do que a criança ter alergia a outros alimentos, tá? Quando a gente considera que é alergia a outros alimentos, é porque eu tenho certeza de que, além de eu já ter tirado todos os ingredientes que podem estar relacionados, todos os produtos, né, que podem estar relacionados à exposição minha ou do meu filho no dia a dia, da nossa alimentação, é eu ter diminuído ao máximo a possibilidade do contato cruzado. Aí, o que é contato cruzado? O contato cruzado é quando eu tenho um produto que, durante a sua cadeia de produção ou manipulação, foi exposto àquele ingrediente que desencadeia uma reação alérgica, mas ele não tem o ingrediente, né? Então, por exemplo, eu já contei aqui em algumas lives o caso de uma mãe, de uma paciente que eu atendi, de um bebê, que ela foi comprar um produto no açougue e a filha dela teve reação à carne vermelha, né? Pode ter reação à carne vermelha, carne bovina? Pode ter. Mas qual é a possibilidade de ter ocorrido um corte com a mesma faca que foi cortada a carne dela, né? De um produto, de um queijo, de um produto cárneo, até que seja, que tenha o leite na sua composição, né? Ou a proteína do leite na sua composição. A gente não sabe até que ponto aquele material, aquele tecido foi devidamente higienizado. A mesma coisa com o moedor de carne, né? Então, a gente precisa ter cuidado com relação a isso. Por isso que é importante, antes de fazer a exclusão dos alimentos, investigar. É um trabalho de detetive, e aí vai um trabalho de formiguinha de vocês mesmo, e vocês são extremamente... é, são heróis, né, nesse processo, porque é desafiador você tentar fazer essa busca dentro da própria casa, na maioria das vezes, de algo que a gente pode nem pensar, que pode estar desencadeando essa reação alérgica, né? As crianças, por exemplo, que podem fazer reação a traços, né? Podem reagir a medicamentos, podem reagir a cosméticos. E não necessariamente ter alergia a outros alimentos, tá bom? Então é importante, antes de falar, não, ele tem alergia a outras coisas, eu cessar essa possibilidade. E outra situação também é com relação ao consumo sem saber daquele ingrediente. Por exemplo, alguém aqui sabia que o produto vegano pode ter a proteína do leite na sua composição? Vocês sabiam disso? Pois é, vegano, aquele não tem, né? Ou que estimula o não consumo de produtos de origem animal, pode ter a proteína do leite na sua composição. Então, o fato de ser vegano não é critério para consumo livre para quem tem alergia alimentar, tá bom? Isso significa que ele tem o leite na composição? Não.
Isso significa que ele pode ter sido preparado no mesmo local que um outro que tenha, né? E eu vi isso em uma granola. Tá bom? Então tem que ter muito cuidado.